Boa noite. Vamos agora, tivemos já a previsão de tarde, né? Tá aqui, ó, os vídeos do Centro-Oeste, Sudeste, Norte, Cone Sul e Nordeste. E também o vídeo do Vida, que ele faz segunda, quarta e sexta, relacionado a Santa Catarina e vizinhos. Aqui relacionado ao Brasil, domingo, segunda e quinta. Sendo que hoje e quinta-feira tem a previsão estendida, que é o que vem agora. Então, no mapa da chuva a gente está com o mapa assim um pouquinho mais colorido, né? Mas continua ainda ruim nas áreas de produção. Aqui o Chile continua numa situação bem ruim, a estiagem continua agravando. O Chile já está há alguns anos com seca em várias áreas. Aqui, ó, na parte centro-sul do Chile, quase até o extremo sul, chuvas abaixo do normal, nevadas abaixo do normal, boa parte da Patagônia de normal abaixo da média. Essa parte aqui da Patagônia melhorou bastante nas últimas semanas. Está indicando uma chuva boa na parte leste de Neuquén, na parte leste de Chubut, aqui da região de Rio Negro, La Pampa, talvez chova bastante, a parte oeste da província de Buenos Aires, a parte oeste de Córdoba, a região de São Luís, a parte leste de Mendonça, aqui também, indo aqui pela rente à cordilheira até o norte da Argentina, entrando lá na Bolívia e Paraguai. Então essa região aqui pode ter momentos de chuva mais excessiva. Um detalhe, essa região aqui, em geral, não chove muito não. É um clima semideserto ou desértico. Agora, pode ter alguns temporais fortes, principalmente na área de Mendonça, que possa prejudicar o pessoal da fruticultura. Tem que ficar mais atento nesse sentido. Não sei se eles ainda estão com o sistema de antigranizo ali na região de Mendonça, mas com certeza vão ter um pouquinho mais de trabalho, talvez essa primavera, verão. Então aqui teremos algumas tormentas fortes, que é normal na época, e chuvas um pouco mais frequentes nessa região. Vai ajudar bastante. Aqui talvez ainda não tenha tanto um plantio forte, porque daqui para cá já faz frio mesmo no verão. Na província de Buenos Aires, essa parte sul aqui, também vai ter uma chuva um pouco mais significativa, mas grande parte da província, pouca chuva. Então, essa região aqui que preocupa, porque aqui também tem uma área muito grande de produção de milho e soja, e aqui pode ser que atrase o plantio, se é que já não está atrasando. Essa região aqui, essa parte seca, pode ajudar na colheita do trigo de inverno agora, que deve estar em andamento, ou logo vai começar. Aqui provavelmente já começou, já até acabou. Então essa região aqui preocupa mais na Argentina. Então, e aqui bastante chuva. Uma boa parte dessa chuva deve vir agora no mês de novembro. Então aqui, ó, a província aqui de Santiago del Estero, a parte leste da província de Córdoba, parte da província de Buenos Aires, Santa Fé, aqui a região de Entre Rios, Corrientes, a boa parte da província do Chaco, sul, leste e sul da província de Formosa, centro-sul do Paraguai, Misiones, toda essa região aqui pode atrasar e comprometer o bom desenvolvimento da safra de verão, seja soja ou milho, nessas áreas aqui. Entrando no Uruguai, atrapalha bastante a parte das pastagens, isso pode prejudicar uma boa qualidade, prejudicar bastante até, trazendo um custo mais alto para a parte da pecuária, de corte. Também alguma coisa de soja, alguma lavoura que possa ser plantada nessa região aqui, vai ter problemas também, assim como o arroz aqui no Rio Grande do Sul. O pessoal que não tiver uma boa reserva poderá ter problema. Está indicando que entre novembro e dezembro pouca chuva, que já começa a preocupar no Rio Grande do Sul a falta de uma chuva mais regular. Já tem fazendas, áreas de produção começando a precisar de chuva, seja para fazer adubação de cobertura e até mesmo para um bom desenvolvimento normal das plantas. O pessoal do arroz aqui tem que ficar atento e tentar manejar muito bem a água para evitar o máximo possível de desperdício. Porque em janeiro está indicando alguma chuva, provavelmente nessa região aqui entre Santa Catarina e Paraná, pode ter alguma chuva melhor em janeiro. O Rio Grande do Sul, por enquanto, não está indicando. Então, dos 3 estados do sul, talvez o Rio Grande do Sul seja o que tenha maior problema com a falta de chuva agora em novembro, dezembro e quem sabe entrando em janeiro. Torcer para que entre meados de janeiro ou fevereiro algum evento forte de chuva pegue o Rio Grande do Sul para, de repente, ser a salvação de muita lavoura. Há um risco relativamente alto de a gente vir a ter prejuízo na hora da florada ou enchimento de grão, seja soja, milho, a parte de arroz também vai ter algum problema se não tiver um bom manejo da água, outras lavouras de fumo também com problemas, hortas comerciais. Na fruticultura,
Até um determinado ponto, a estiagem ajuda no controle das doenças que precisam de mais umidade. Aí tem que ter um controle um pouquinho, uma atenção maior a pragas, principalmente o ácaro, e algumas doenças relacionadas ao clima mais seco, especialmente aqui na Serra Gaúcha, que normalmente tem um verão úmido. Isso pode ajudar inicialmente na qualidade da uva. Pode ter uma melhor qualidade de grau Brix na uva, uma concentração de açúcar, que pode dar origem a um vinho muito bom mais lá na frente. O risco de ter algum excesso de chuva durante a safra, por enquanto, é pequeno. Na região de São Joaquim também. Há uma tendência de ter algum evento de chuva um pouquinho melhor entre janeiro e começo de fevereiro, e essa chuva avança um pouco aqui no Vale do Rio do Peixe, a região central do estado, Vale do Itajaí, norte do estado, algumas áreas aqui do oeste e pegando o Paraná. Essa chuva aqui é que pode realmente ser bem necessária para quê? Para algum enchimento de grão, alguma salvação de lavoura, como aconteceu ano passado. Veio uma chuva boa no final de dezembro, início de janeiro, que salvou muita gente de um prejuízo grande na soja. Então, vamos torcer para que essa área aqui não fique muito seca. Por enquanto, já começa a precisar de chuva. A frente fria que pode vir lá na segunda-feira que vem, se falhar, vai ter problema, porque hoje choveu muito pouco, teve chuvas isoladas aqui, chuvas bem isoladas em Santa Catarina, praticamente não choveu no Rio Grande do Sul, chuvas bem isoladas no Paraná, aqui no Mato Grosso do Sul, São Paulo também foi pouca. Amanhã, terça, quarta, quinta, até pode ter uma ou outra chuva isolada aqui nos 3 estados do Sul, mais no Paraná, onde nós poderemos ter aí uma distribuição bem irregular. Se falhar essa semana e falhar na segunda-feira, aí começa a acender um sinal bem amarelo. Então, de novembro a dezembro, chuvas bem irregulares no sul, predominando o tempo mais seco, uma ou outra chuva mais significativa. As últimas regiões a sofrerem com algum problema de falta de chuva vai ser aqui o litoral, que por enquanto está com muita umidade, muita frequência de garoa, chuvisco. O Vale do Itajaí, por enquanto, agora o problema é o excesso de umidade, que tem atrapalhado o bom desenvolvimento do fumo, a qualidade da folha, o bom desenvolvimento das hortas comerciais, das lavouras em geral, da cebola com muita doença. Houve muita afloração da cebola em função do frio. O alho também aqui foi muito prejudicado pelo frio, pelo excesso de umidade. Agora começa a faltar umidade. Muitas pessoas aqui já estão começando a irrigar. A parte de soja e milho também já começa a ficar preocupante aqui. Já está começando a acender aquele sinalzinho amarelo. No oeste, por enquanto, não. No meio oeste, mais ou menos. E no Rio Grande do Sul, como um todo, boa parte das lavouras já começa a ficar preocupado com a ausência da chuva. E no Paraná, aos poucos, começa também a ter essa preocupação. No norte do Paraná chove pouco nos próximos dias. Segunda-feira também está indicando uma passada de uma frente aqui que, se falhar, vai preocupar. O sul do Mato Grosso do Sul, no momento, preocupa. Em algumas lavouras não choveu muito. Outras ainda teve. Mas vamos torcer que nessa semana e semana que vem tenha pelo menos um pouco de chuva para, no mínimo, minimizar. Assim como São Paulo começa também a ter alguma chuva nessa região aqui, mas também já começa a preocupar. Mas na parte norte não, e aqui na área do café, em São Paulo, Minas, também preocupa um pouco. No setor do turismo, o fato de ter menos chuva pode significar mais dias de tempo aproveitável para a praia, com temperaturas não tão altas no geral. Às vezes, quando fica muito tempo as massas de ar frio centradas aqui no oceano, vem muita circulação de sudeste e leste, pode às vezes não chover muito nessa região, mas ter uma frequência um pouquinho maior de garoa, chuvisco, como tivemos agora em novembro. Não tem volume, mas também não deixa aqueles dias ensolarados direto. Então isso pode acontecer entre o verão do sul de São Paulo, Paraná, Santa Catarina até o norte do Rio Grande do Sul. Aqui poderemos ter talvez um pouco mais de nebulosidade em relação ao verão normal. Agora em dezembro, começo de janeiro, porque ainda pode ter algumas massas de ar frio um pouco mais fortes. Não está indicando nenhum calorão forte nesse sentido. E o problema maior mesmo é a falta de chuva. No Paraguai, é o centro-sul, nessa parte do Paraguai aqui já começa a ter um excesso de chuva. Então, preocupação principalmente no Rio Grande do Sul com todas as culturas que estão em andamento. Quanto mais necessidade de água for, maior o problema mais lá na frente. Para a fruticultura ainda dá para segurar um pouco. Ainda é mais benéfico do que atrapalha. Mas se continuar assim, reduzindo ali em dezembro e diante, aí já começa a acender o sinal de preocupação. Quando tem pouca chuva, aumentam as pragas. Cigarrinha, ácaro, pulgão. Tem que ficar bastante atento
com essas pragas na hora do controle. A mosca da fruta, por enquanto, aqui na parte alta da serra não tem ainda aparecido muito, por quê? Porque está frio. E como essa semana vai ficar relativamente frio, isso também ajuda a pelo menos minimizar um pouco o custo, principalmente entre vacaria ausentes e mais ainda aqui no topo da Serra Catarinense, onde as temperaturas são mais baixas. Na área de Palmas e essa região aqui também deve dar uma diminuída na pressão da mosca da fruta. Doenças relacionadas ao calor têm uma pressão um pouco menor esse ano, porque vamos ter noites mais frescas, as noites tão abafadas são em menor número, os dias mais quentes também, então, nesse sentido, facilita e economiza os tratamentos na área da fruticultura relacionada a doenças de clima quente, podridões principalmente, que se facilitar, leva toda a produção. As doenças de frio ainda atrapalham um pouquinho nessa reta final. Quem não controlou bem a sarna na maçã tem que ficar bastante atento. Ainda mais que nem nessa semana, vai ter cantos aqui que vai ter garoa e chuva fraca frequente e vai ter cantos que não vai ter nada. Uns vão conseguir tratar bem, outros nem tanto. Quem está mais aqui próximo à borda da serra sofre um pouco mais com a umidade. Quem está mais nessa região aqui já sofre bem menos. Então, dentro de um próprio município já tem essas diferenças. Na parte da temperatura, nós temos o quê? Temperaturas de normal abaixo da média em uma boa área da Argentina, mais quente aqui na área central do Chile, onde chove menos, fica mais frio na Patagônia, que já tem um verão frio por natureza. Nessa área aqui central, onde chove menos, vamos ter temperaturas um pouco mais altas, e aqui no sul do Brasil, as temperaturas ficam mais amenas, né? Em boa parte da região sul, vamos ter entradas de frio. De vez em quando está indicando alguma entrada de frio agora entre o dia 10 e 20 de novembro, que possa trazer alguma geada aqui na província de Buenos Aires. Inclusive, nessa própria terça e quarta-feira, algum risco de alguma geada localizada aqui na região de La Pampa, talvez aqui no sul de Córdoba, no sul de Santa Fé. Então, alguma massa de ar frio ainda em novembro pode trazer alguma surpresa em termos de frio nessa região, alguns pontos aqui do Uruguai, do sul do Rio Grande do Sul e principalmente aqui entre o topo da serra do Rio Grande do Sul e Santa Catarina e Campos de Palma. Então, nessa região aqui, não se descarta ainda algum risco de geada danosa ao longo de novembro. Nessa semana até tem, mas fica no limite de dar algum problema. Talvez mais rustem, que é uma deficiência que deixa a maçã feia, mas uma maçã com rustem, uma maçã lisinha, bonitinha, brilhosa, as duas têm o mesmo valor nutricional, as duas têm o mesmo sabor. A única diferença é que uma é feia, a outra é bonita, só isso. Mas as duas são boas sem nenhum problema. Pode comprar. Se essa aqui estiver mais barato, tu vai ganhar uma maçã boa por um preço menor. A outra é só bonita, a única diferença é isso. Então, nessa parte aqui pode ter algum friozinho meio doido, doenças relacionadas à temperatura mais baixa em horta comercial, tomate, pimentão, feijão, a batata, requeima, antracnose, pinta preta, tem que ficar mais atento. Muito orvalho facilita muito esse tipo de doença. Aqui na cebola, de vez em quando, ainda vamos ter umas noites frias, com essa nebulosidade mais constante, pode induzir algum florescimento, é mais um prejuízo que o agricultor pode ter, além da umidade associada à temperatura baixa e às vezes temperatura alta, os dois lados da moeda. O frio pode deixar as frutas com mais sabor. Na região dos Campos de Palmas, mesmo aqui no sul do Paraná e principalmente aqui na nossa região, está indicando uma safra de maçã muito bonita em termos de coloração e sabor, porque tudo indica que vai ser um verão mais curto e mais fresquinho de manhã aqui na Serra. Isso é muito bom. Para o turismo, o verão no geral deve ser um verão bom. Ele pode ter alguns dias mais nublado, alguns dias mais fresquinhos. Isso vai ajudar a economizar um pouco o ar-condicionado, pode dificultar um pouco a venda de equipamentos como ar-condicionado, ventilador, circulador, num número menor do que o esperado. Roupas de verão também pode atrasar um pouquinho. Aproveitar agora, vender as roupas de meia estação. A parte do verão ele vai ser um pouco mais curto, o frio pode chegar mais cedo o ano que vem, porque a laninha vai se estender até o começo do inverno. Então tudo isso vai encaixar também no setor de roupas. No setor de bebidas, sorvete, bebidas frias, podem ter uma venda um pouquinho menor em determinados momentos, quando tiver esses friozinhos como agora nessa semana. Aí, ser criativo,
colocar um cafezinho, uma bebida quente para aproveitar esses momentos. Ser criativo, principalmente na Serra Gaúcha, na Serra Catarinense, nas áreas frias do Paraná, também nesse sentido. E essas friagens à noite, para a maioria das culturas, é até bom. Ela atrapalha um pouco a soja, que não gosta de frio, atrapalha a melancia, que não gosta de frio, pepino, as abóboras em geral, mas em compensação o milho adora. Noite fria, tarde quente, tendo água e luz é o que o milho quer. O arroz, aqui no sul do estado, pode sofrer com algum frio meio doido em dezembro. Isso é um risco que a gente já vem falando desde agosto. No Rio Grande do Sul não dá para descartar algum frio meio doido entre final de janeiro ou fevereiro que possa prejudicar o arroz, assim como aqui no Vale do Itajaí também. Então é um ano em que o frio e o calor podem incomodar. A laninha favorece a entrada de massas de ar frio com mais frequência, então a tendência é que o verão tenha períodos mais curtos de calor, talvez até acentuado, mas não prolongado. O ano passado nós não tivemos nenhuma onda de calor em Santa Catarina. Provavelmente esse ano, se tiver, vão ser poucas e olhe lá. Dificilmente nós vamos ter mais do que 4, 5 ou 6 dias seguidos de calor intenso. O que é calor intenso em Santa Catarina? De 35 a 40 graus de máxima nas áreas mais quentes e de 25 a 30 graus aqui no topo da serra. Isso é uma onda de calor forte. 32, 34, 35 é o que se espera normalmente no verão. Algumas noites frias, abaixo de 5 graus aqui, com alguma geada meia doida em dezembro, janeiro e fevereiro, e algumas friagens no litoral que podem trazer algumas noites abaixo de 15, 17 graus da capital para cima e até entre 10 e 12 no litoral sul, ou até abaixo de 10, como já tivemos em dezembro. Então é um ano em que os extremos são acentuados, algumas ressacas podem acontecer no nosso litoral acima do normal para o verão, e algum frio meio doido nessa região aqui, principalmente aqui no sul da Argentina, onde não está livre de alguma geada tardia. Nessa área aqui, dificilmente. O frio de vez em quando pode dar um alívio no calor. Essa região aqui é onde pode ter algum calor um pouco mais forte por um período um pouco mais prolongado. Então, vamos torcer para que o homem lá em cima colabore e não judie tanto da gente. E acompanhe o nosso canal, né? Quinta-feira tem mais uma rodada estendida, os vários vídeos. Se inscreva, acione o sininho, recomendem nas suas redes sociais, dê o like e comentem. Da Climatea, Ronaldo Coutinho, voltamos na quinta-feira.